Mais de 4 milhões de eleitores compareceram às urnas e decidiram o futuro dos municípios para os próximos 4 anos na maioria das cidades catarinenses. 4 deputados estaduais concorrem a prefeituras no estado. E ainda tem segundo turno em cidades importantes como Joinville e Blumenau. Hoje é segunda-feira, 16 de novembro, e o Redação TVAL já está no ar. Boa noite. O domingo foi de exercer a cidadania. Mais de 4 milhões de catarinenses foram às urnas no estado. Eles escolheram prefeitos e vereadores. Na capital, a decisão foi em primeiro turno, mas terá segundo turno em 2 colégios eleitorais importantes. Ao contrário do que aconteceu em anos anteriores, em que Santa Catarina conhecia os eleitos em pouco mais de 2 horas, este ano, por causa de uma mudança no sistema de apuração dos votos, que agora é centralizado no TSE, o resultado final dos municípios catarinenses só foi conhecido logo depois das 11 da noite. Os resultados é que demoraram um pouco mais, mas não foi por conta deste TRE de Santa Catarina que essa demora ocorreu. Todos os dados dos juízes eleitorais foram transmitidos a tempo e modo ao TSE e houve um certo congestionamento lá, então nós tivemos esse atraso. Até às 4 horas da tarde de domingo foram registradas 27 ocorrências policiais. As prisões foram por panfletagens, coação de eleitores, boca de urna e agressão a policiais militares. A Polícia Civil, obviamente, que quando demandada, instaurou os termos circunstanciados naquilo que lhe competia e mesmo inquérito policial e auto de prisão em flagrante. Nas situações que forem agora trazidas ao nosso conhecimento, nós agiremos por requisição da Justiça Eleitoral para a apuração de eventuais delitos que foram cometidos. O inquérito policial, após ser devidamente instruído, será remetido à Justiça Eleitoral para as devidas providências de lei. Além disso, muitas pessoas tentaram justificar a ausência do voto pelo aplicativo e-Título e não conseguiram. O TRE explicou que muitos usuários não atualizaram o sistema e que terão até 60 dias para fazer a justificativa. Quanto à justificativa, aqueles que necessitam de urgência, eles podem ir a uma sessão eleitoral. Mas aqueles que não necessitam dessa urgência, eles têm 60 dias para comprovar a ausência, a justificação, porque não foi votar. Santa Catarina tem 5.205.931 eleitores, um número 4,4% maior que o registrado nas eleições de 2016. A abstenção em 2016 foi de 13%. Neste ano, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, houve um aumento significativo no número de eleitores que se abstiveram. Houve uma abstenção na capital de 28%, 28,65%. Em Joinville, 25,13%. E em Blumenau, 27,07%. As projeções para o estado todo ainda não foram concluídas, mas se espera um percentual um pouquinho menor do que esses que foram indicados para o Santa Catarina. A Justiça Eleitoral definiu uma série de medidas durante a votação, entre elas o uso de máscaras e álcool em gel. Todas as regras sanitárias foram seguidas para dar segurança aos eleitores. A identificação biométrica foi excluída em 2020 como forma de prevenção e os eleitores eram orientados a manter uma distância segura. Agora o Tribunal Regional Eleitoral se prepara para o segundo turno das eleições, marcado para o dia 29 de novembro. Os deputados estaduais que se licenciaram para concorrer nessas eleições municipais retomam os cargos nos próximos dias. Foram 4 parlamentares que concorreram em Santa Catarina. O deputado licenciado Fernando Krelin, do MDB, se elegeu para uma cadeira no Parlamento Estadual pela primeira vez em 2018. Agora se candidatou a prefeito de Joinville, tendo como vice Rosane Bonessi, do mesmo partido, mas não conseguiu chegar ao segundo turno. O deputado tem 38 anos, é gestor público e empresário com graduação em Educação Física e pós-graduação em Gestão Pública.
Em 2016, foi o vereador mais votado de Joinville. Também atuou como secretário municipal de esportes durante a administração do prefeito Udo Deller. O deputado deve voltar ao parlamento no dia 6 de dezembro, quando termina a licença de 2 meses. Já o deputado Ricardo Alba, do PSL, concorreu a prefeito de Blumenau, tendo como vice o empresário Emil Chartuni Neto, do mesmo partido, mas está fora do segundo turno. Alba tem 36 anos, é advogado, professor universitário, oficial de justiça e deputado estadual pela primeira vez. Em 2016, foi eleito vereador pelo Partido Progressista. 2 anos depois, já no PSL, tentou uma vaga no parlamento e foi o mais votado do pleito, com mais de 62 mil votos. Com o resultado desfavorável nessas eleições, continua a atuar como deputado no parlamento catarinense. O deputado Ivan Nates, do PL, também se candidatou a prefeito de Blumenau nessas eleições, tendo como candidato a vice Dr. Hermes Soete, do mesmo partido. A chapa também não conseguiu votos suficientes para disputar o segundo turno. Nates tem 54 anos, é advogado e se elegeu deputado estadual pela primeira vez em 2018 pelo Partido Verde. Trocou de sigla durante o mandato. O deputado concorreu 3 vezes a uma cadeira do parlamento catarinense, tendo ficado na condição de suplente em 2 legislaturas anteriores. Este ano, ganhou projeção como relator da CPI dos respiradores na Assembleia Legislativa. O deputado licenciado Rodrigo Minotto, do PDT, é advogado e administrador e, nessas eleições, se candidatou a prefeito de Criciúma, tendo como vice Wagner Fermino Scarzi, o cantor Neguinho, do mesmo partido. O parlamentar testou positivo para a Covid-19 e não pôde votar neste domingo. A chapa não conseguiu superar os votos do prefeito, agora reeleito, Clésio Salvaro. Rodrigo Minotto tem 47 anos, é primeiro vice-presidente do PDT no estado e segundo vice-presidente da mesa diretora do parlamento. Deve voltar à Assembleia Legislativa já nesta semana. Veja a seguir como foram as eleições nas principais cidades de Santa Catarina. E ainda morre ex-governador catarinense Henrique Córdova, vítima de Covid-19. A gente volta já. Florianópolis, Blumenau e Joinville sempre têm atenção redobrada nas eleições. E ontem não foi diferente, mas 2 delas vão conhecer os próximos prefeitos apenas no segundo turno. Florianópolis com prefeito eleito, enquanto Blumenau e Joinville vão decidir somente no segundo turno, em 29 de novembro, quem estará à frente das respectivas prefeituras a partir do ano que vem. Esse foi o resultado das eleições municipais deste domingo, dia 15 de novembro, nas 3 cidades catarinenses, com mais de 200 mil eleitores. A capital, Florianópolis, com 357 mil eleitores e 10 candidatos na disputa pela prefeitura, foi a primeira a fechar o resultado. O atual prefeito, Jean Loureiro, do Democratas, foi reeleito com 126.144 votos, o equivalente a 53,46% dos votos válidos. Formado em Direito e em Administração, Jean está na política desde os 19 anos de idade, quando foi eleito vereador em Florianópolis, cargo que ocupou entre 1993 e 2013. Em 2014, foi eleito deputado estadual e, nas eleições de 2016, foi eleito prefeito de Florianópolis pela primeira vez. Em Blumenau, maior cidade do Vale do Itajaí, cerca de 247 mil eleitores foram às urnas. Neste pleito, a cidade registrou o maior número de candidatos da história, com 12 concorrentes. Mário Hildebrand, do Podemos, conquistou 68.222 votos, 42,53% dos votos válidos, e João Paulo Kleinubing, do Democratas, alcançou 24.957 votos, 15,56% dos votos válidos.
Os dois vão disputar o segundo turno. Em Joinville, cidade com o maior número de eleitores do estado, 403 mil, a disputa pelo cargo máximo do Executivo Municipal também ficou para 29 de novembro. Com 15 candidatos para a vaga na prefeitura, os mais votados foram Darcy de Matos, do PSD, que conquistou 66.838 votos, equivalente a 25,30% dos votos válidos, e Adriano Silva, do Novo, com 60.728 votos, 22,98% dos votos válidos. Agora, os dois vão disputar a vaga de prefeito no segundo turno das eleições municipais. Morreu ontem o ex-governador de Santa Catarina, Henrique Córdova. Aos 82 anos, o político que vivia em São Joaquim, na Serra Catarinense, foi vítima do novo coronavírus. Córdova, que já foi deputado estadual, federal e vice-governador, governou o estado catarinense entre 1982 e 1983. Advogado por formação, também atuou na Assembleia Nacional Constituinte em 1986. Saiba agora como fica a programação da semana aqui no Parlamento Catarinense. Nesta terça-feira, dia 17, às 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O encontro será virtual. Já às 2 horas da tarde, tem sessão ordinária no plenário. Na quarta-feira, dia 18, às 10 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Finanças e Tributação, na Sala das Comissões. Às 2 horas, tem sessão ordinária no plenário. E na quinta-feira, dia 19, às 9 horas da manhã, os deputados se reúnem em sessão ordinária no plenário. O Redação TVAL fica por aqui e outras notícias em nossa programação, nas redes sociais ou no site. Boa noite e ótima semana para você.